Hoje vamos falar de uma área muito interessante na investigação, para mim, com alguma surpresa, mas a minha convidada já vai esclarecer se esta minha surpresa pode ser justificativa ou não, ou ser justificada para utilizar um português mais correto. Vamos falar de ciência, vamos falar de investigação, de cuidados com a biodiversidade, mas não do ponto de vista de um estudo que trate de observar esses riscos que a biodiversidade corre um pouco por todo o mundo, mas da importância da língua utilizada para divulgar esses riscos, para divulgar esses estudos. Exatamente porque foi publicado recentemente um trabalho sobre a urgência de se incluírem e utilizarem novos idiomas nos tratados internacionais que visam a proteção de espécies ameaçadas no mundo. Junta-se a esta conversa, hoje, com a palavra de cientista, a minha convidada do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, o CE3C, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A minha convidada é a investigadora Maria Dias. Maria, bem-vinda. Antes de mais, fica desde já aqui essa nota que está aqui hoje como porta-voz de um grupo maior de investigadores, nomeadamente dos seus colegas Diogo Veríssimo e Ricardo Rocha, da Universidade de Oxford. Maria Dias, vamos lá então esclarecer o que levou a esta investigação, a importância da língua na divulgação científica e na passagem de informação sobre trabalhos de investigadores. É um trabalho novo ou é uma preocupação que já tem há algum tempo, esta de serem incluídas línguas e o modo como se escolhem línguas para a publicação destes trabalhos? E antes de mais, muito obrigada pelo convite. Então, este trabalho, na verdade, foi feito em colaboração com os dois colegas que referiu e também com uma outra colega, a Carolina Azin, brasileira, por acaso também fala português. Sim, E de facto é um trabalho que, na verdade, começámos a pensar nele já há muitos anos, numa outra altura em que eu trabalhava. Eu neste momento sou professora na Faculdade de Ciências, investigadora no CE3C, como referiu, mas eu na altura trabalhava numa ONG internacional de conservação das aves, sobretudo, mas da biodiversidade em geral. E era muito frequente ir a encontros internacionais, de acordos internacionais de conservação da biodiversidade. E era notória uma dificuldade que muitas vezes havia de participantes de países onde o inglês, que é sempre a língua mais falada nestas reuniões, muitas vezes em participarem ativamente nas discussões que se têm neste tipo de reuniões e nestes tratados. E, portanto, na altura, isto já estamos a falar há 6 ou 7 anos atrás, eu e essa minha colega, a Carolina, começámos a pensar, de facto, nestas questões de como a língua pode muitas vezes ser uma barreira e pode dificultar os tratados e as negociações sobre a biodiversidade. Devo dizer também que isto não é, digamos, o foco principal da minha investigação. Isto foi, digamos, uma curiosidade que sim, sim, nasceu sim. até de uma conversa pronto, com uma colega e entre colegas cientistas, que depois se alargou estes dois outros colegas da Universidade de Oxford, mas eu acho que todos nós sentimos de facto que de alguma forma há muita informação, se perde, digamos, o lost in translation, digamos assim, Sim. quando se trata de questões destas negociações da biodiversidade. E, portanto, pensámos que era interessante tentar quantificar isto e tentar perceber, de facto, que línguas é que seriam, então, as línguas mais relevantes, para serem faladas, para serem mais tidas em conta, sobretudo nestes tratados internacionais de conservação da biodiversidade, que eu já posso explicar um pouco porque é que eles são tão relevantes. Uhum. E de que forma é que podemos então tentar identificar que línguas seriam essas? Já desconfiando, devo dizer que o português seria particularmente relevante, claro, mas esta ideia surgiu muito nessa tentativa de identificar ou ajudar, digamos, a ultrapassar uma barreira que é muitas vezes reconhecida, que a língua pode de facto dificultar muito a comunicação ao falarmos diferentes línguas, pode ser uma barreira a uma comunicação eficaz sobre as questões importantes para a biodiversidade.
Muito bem. E portanto E foi aí que saiu, que nasceu foi a daí que ideia, sim. nasceu a ideia, paralelamente aos projetos como a Maria Dias Jar Frio, que tem e que os seus colegas têm, especificamente dirigidos às questões da biodiversidade, dos problemas das questões ambientais e por aí fora. Mas estamos aqui a falar da língua como comunicação de investigação e não só como um método de comunicação entre investigadores. Estamos a falar de língua, da utilização da língua e da escolha de determinadas línguas para a passagem dessa informação e não só comunicação entre vós. Não sei se fui claro na minha questão. E Não isso sei- foi, e é uma excelente questão. Na verdade, estamos a falar nessas várias dimensões. Portanto, a questão da língua põe-se a vários níveis. Põe-se ao nível de uma das questões que mais se debate também atualmente a nível da biodiversidade e de combater a crise da biodiversidade. E pronto, e já agora falar um bocadinho sobre o que é essa crise da biodiversidade, não é? Vivemos a par com a crise climática, e vá, em complemento, porque as duas crises, na verdade, as estão coisas muito estão ligadas, sim, relacionadas. sim. Estão muito ligadas, mas fala-se muito menos nesta questão da perda da biodiversidade como sendo um problema de facto gravíssimo, e que para resolver tem que haver de facto entendimento entre países, tem que ser, digamos, acordos internacionais para resolver a questão da biodiversidade, assim como os há para a questão da climática, digamos assim. Portanto, nestas negociações é muito importante que a ciência seja tida em conta, ok? Mas depois é importante, é ser tida em conta para as próprias negociações, mas depois há um conjunto de documentos, de guiões, de informação prática sobre como reverter a crise da biodiversidade, que o importante é que ela chegue ao terreno, não é? Uma coisa é aquilo que são discutidos as questões discutidas nas reuniões internacionais, mas depois a informação perde, ou digamos, acaba por ser inútil se as pessoas que depois as vão aplicar as ações de conservação no terreno não as entenderem e não as Uhum. conseguirem, não é? Traduzir, digamos assim, não chegar à informação. E também, Mesmo havendo essas ferramentas de tradução. Mas uma coisa é, se calhar, trabalhar e o tempo que é necessário perder sobre a tradução, que tem que ser feita com rigor, imagino eu também, e outra coisa é ter aí exatamente, o material, o texto original, digamos assim, já na sua própria língua. exatamente. E o próprio reconhecer de que, de facto, é muito importante que seja traduzido e que chegue ao terreno, que muitas Sim, vezes é isso que falha. Mas mesmo isso, ok, vamos entender, é importante que chegue, mas aquilo que foi o nosso trabalho foi tentar identificar então, mas então quais são as línguas que deveriam ser as exatamente, prioritárias para exatamente. este trabalho de tradução e em que contextos? Um, mas uma outra coisa que foi, que é muito importante, é também um bocadinho o contrário, que é até que ponto é que trabalhos científicos, que são tipicamente escritos em inglês, mas Uhum, também muitas vezes relatórios, documentos que estão escritos noutras línguas, que essa informação de facto também chega onde tem de chegar. Portanto, do ponto de vista do trabalho científico, que o trabalho científico seja de alguma forma comunicado e traduzido nas línguas também mais relevantes. Quando se publica um artigo científico, lá está, publicamos tipicamente em inglês, mas exatamente, muitas vezes tendencialmente em não inglês, há não é? exatamente. E como também muitas vezes dizemos, e é verdade, a maior parte de quem toma decisões políticas, mas também quem está no terreno a pensar em ações concretas de gestão e de conservação de espécies ameaçadas, muitas vezes também não tem o tempo e a disponibilidade para ler artigos científicos. E, portanto, esse trabalho de tradução nos dois sentidos, tradução, por um lado, da linguagem científica para questões mais concretas no terreno, mas também tradução para as línguas que muitas vezes são as línguas relevantes. E aí nós também realçamos no artigo, e é importante falar disso, nós neste artigo tivemos em conta as línguas oficiais e as línguas mais faladas em cada país e a distribuição das espécies, mas não tivemos em conta, porque isso seria de facto um trabalho já, enfim, se já este demorou uns anos, fazer isso demoraria Uhum. muitos mais, das línguas de facto até muitas vezes faladas no terreno, dialetos, outras línguas. Sabemos que muitos países muito biodiversos, não é? Com muitas espécies, com muita biodiversidade, hum, têm também uma quantidade enorme de línguas diferentes, de dialetos diferentes e línguas indígenas, e é importante, e esse seria, digamos, o passo a seguir,
também chegar a essas comunidades, Co- porque a conservação da natureza é feita muito a essa escala também. Claro, claro. É preciso chegar às populações também e a muitos Exatamente, decisores. E a muitos decisores. exatamente, Só exatamente. para ordenarmos aqui algumas ideias, se pensássemos num top mundial, na comunicação de ciência e especificamente nesta área de que estamos aqui a falar, da biodiversidade, em primeiro lugar está o inglês, continua a ser. Não, Então, não. Em primeiro então, lugar está o espanhol. o Em primeiro espanhol, lugar sim, está o sim. espanhol. Sim, Pensando nesta perspectiva, portanto, olhando, digamos, pelo prisma que nós olhamos, sim, e por este também para prima está o explicar um espanhol, sim, bocadinho, sim, sim. está o espanhol, sem dúvida. E porquê, pronto, se também conhecermos um bocadinho melhor os padrões de biodiversidade, conseguimos perceber porquê. O espanhol, de facto, é uma língua que se fala muito, uma grande parte da América do Sul, Uhum, e a América Central, portanto, uma zona muito, muito rica do planeta em termos de biodiversidade, mas também na Europa, em alguns países africanos. Portanto, o espanhol sobressai, sem dúvida, seguido do inglês, porque o inglês, uma vez sim. mais, também se fala em vários continentes. O português vem em terceiro lugar, se for olharmos assim para o panorama global, o que foi também um resultado interessante. Uma vez mais, não foi completamente inesperado, porque o português fala-se, No lá está, Brasil, nas Américas, nas Américas, exatamente, no nos países Brasil, africanos, onde o português nos também. países africanos e numa grande variedade de países africanos, portanto, desde Sim, a África não é, do Norte até a África, quase a África do Sul, não é? Moçambique, Angola, mas também se fala na Europa, fala-se em alguns países asiáticos. E se pensarmos na perspectiva das espécies, também de facto encontramos espécies muito diferentes nos vários continentes. E daí também o português se sobressair bem mais do que, por exemplo, o francês, uhum. que O apesar, malaio, por apesar de exemplo, que é ser um dos exemplos que vocês referem, de algum modo pode ser o malaio surpreendente. também é muito importante. Sim, mas lá está. É muito importante também porque há uma grande diversidade de espécies no Sim, Sudeste sim, Asiático. Pronto, muito é uma bem. zona do mundo, todas as zonas tropicais, não é? São particularmente ricas em biodiversidade. E Há daí aqui um. também o português se destacar, porque também é Claro. muito falado em zonas tropicais, sim. Muito bem. Há aqui uma nota que vocês referem no estudo que me chamou a atenção também, que tem a ver com estes idiomas são autorizados, entre aspas, porque entram numa espécie de catálogo de estatuto oficial, ou seja, ganham um estatuto oficial nos tratados internacionais. Portanto, estas línguas, um investigador pode, por sua autorrecriação, publicar em malaio, por exemplo, ou se quiser fazer essa divulgação junto à comunidade internacional, tem que utilizar uma língua que esteja como estatuto oficial nos tratados internacionais. Exatamente esse é o nosso ponto. Há línguas oficiais dos tratados internacionais, que são tipicamente as línguas oficiais das Nações Unidas, porque Sim, muitos destes tratados internacionais, digamos, estão sob a tutela das Nações Unidas, nomeadamente a Convenção da Diversidade Biológica, que é assim, a convenção mais importante para lidar com estas questões da crise da biodiversidade. E tem seis línguas oficiais. São o inglês, o francês, o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Pronto. E foi um bocadinho a partir desse, aliás, e também para contar um bocadinho a história de onde nasceu exatamente esta ideia, foi precisamente por estarmos a perceber que algumas destas línguas são muito, muito faladas no mundo, sem dúvida. O chinês, não é? O mandarim, uma língua, se calhar é a língua mais falada no mundo, mas do ponto de vista geográfico estão relativamente restrito, certo? Portanto, temos ali aquela zona, não é? Da China, à volta da China, onde se fala, e pronto, noutras regiões, mas é relativamente restrito do ponto de vista geográfico, quando comparado, por exemplo, com o português, que apanha desde o Sudeste Asiático até às Américas, desde a Europa até a África. Eh, e, portanto, na verdade, atualmente, o malaio e o português estão fora, digamos, deste circuito das línguas oficiais mais relevantes quando se pensa nestas convenções internacionais. E foi precisamente esse o nosso ponto do artigo, chamar a sim, sim. atenção que não nos podemos limitar a estas línguas oficiais. Temos que ser, de facto, dependendo também do contexto em que estamos a falar, neste caso em concreto da biodiversidade, eh, porque a biodiversidade ocorre em países onde se falam outras línguas que são talvez mais importantes do que estas, temos que também dar
particular atenção a estas outras línguas. claro. E pronto, os que os nossos resultados apontaram foi sobretudo o português e o malaio. Agora estava a lembrar-me aqui de uma ideia, porque no fundo vocês estão a lutar pela biodiversidade das línguas também. Ou da Sim, língua. devo dizer que há muitos trabalhos muito interessantes, Sim, há investigadores que se dedicam precisamente a essa questão e há sim, sim. investigadores que mostram que existe até um paralelismo entre as diversidades linguísticas e a diversidade da biodiversidade, se passa a redundância. A Claro, diversidade biológica é muito interessante mostrar que existe essa relação. E existe muitas exato. zonas do mundo em que são muito ricas do ponto de vista natural, de preservação de espécies, etc., também, felizmente, ainda são muito ricas do ponto de vista da diversidade de línguas. Infelizmente, é o lado menos, enfim, feliz desta história. Também muitas dessas línguas se estão a perder, muita dessa Uhum, diversidade exato, exato. linguística se está a perder e cultural, não é? Portanto, exato, isto é uma questão cultural, É estamos uma a questão perdê-la cultural, exatamente. a par da diversidade biológica. As duas coisas, este vosso estudo aponta também para isso, e a Maria Dias já de algum modo referiu, as duas coisas estão aqui muito ligadas também. Lutar por esta biodiversidade de línguas Sim, é lutar sim, também pela biodiversidade, pela outra biodiversidade, a verdadeira sim. biodiversidade, a biodiversidade a que nós também pertencemos como espécie humana, não é? Exatamente, exatamente. E da E qual agora, dependemos e muito. da qual Sim, dependemos muito, sim. exatamente. E agora, Maria Dias, depois deste estudo e desta chamada de atenção, vocês não vão fechar este trabalho e esta vossa bandeira na gaveta. Como é que pode este estudo passar à realidade, ou estes vossos desejos, estas vossas intenções passarem à realidade? Quem é que pode Eh, decidir que o português, que o malaio passam a entrar nos tratados internacionais? Quem é que pode tomar estas decisões? Bem, isso agora na verdade, quem pode tomar estas decisões, muitas vezes, os secretários que estão à frente deste tipo de iniciativas, deste tipo de convenções, mas os próprios países, nas negociações, podem fazer, digamos, pressão para que se dê mais atenção a esta questão das Uhum. línguas, para que sejam mais respeitadas essa diversidade de línguas, para que seja minimizada essas barreiras que são absolutamente nítidas nas negociações de participantes que estão, digamos, muitas vezes à margem daquilo que se discute, porque se discutem línguas em que não são as línguas dominantes. Por Nesse exemplo, a aspecto União temos um aliado. Internacional para a Conservação da Eh, Natureza, Também, alguns mas a própria organismos dentro da convenção, ONU. Sim, exato, a Convenção da Diversidade Biológica, sim, outro tipo sim, de convenções, como a das espécies migradoras, que é uma convenção, com a qual tenho participado bastante e para a qual é particularmente relevante esta questão. As espécies migradoras, lá está, cruzam muitas fronteiras, não é? Ocorrem em muitos países diferentes, com diferentes línguas, e, portanto, é todo este tipo de convenções internacionais para a biodiversidade, e há várias, portanto, a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção das Espécies Migradoras, a CITES, que é a convenção que regula o tráfico de animais também, o tráfico ilegal, não é, sim, sim, sim. de animais. Portanto, fazer, digamos, Sim, muitas organizações podem adotar exato, podem, estas novas podem. Portanto, línguas agora como é línguas. nosso papel também, acho eu, enquanto cientistas, fazer chegar este artigo e falar com, digamos, com quem está à frente destas convenções pronto, para alertar para esta questão e para Claro, isto, claro. antes de mais, trazer isto para a ordem do dia e ser uma questão mais discutida, Mas que foi um pouco a nossa intenção. terá que ser sempre um trabalho uma informação, assim, uma espécie de lobby junto destas Sim, instituições todas. Não sim, vale a pena agora, por exatamente. exemplo, fazendo um bocadinho de caricatura, os investigadores portugueses começarem a desatarem a publicar tudo só em português. Não é por aí Não, o não, caminho. não, não, não é Não, por aí, não é claro por que aí o não. caminho, de todo, de todo. Mas é nosso papel ajudar no Ajudar. processo de Sim, sim, tradução, por claro, exemplo, porque claro. a inteligência artificial pode ajudar muito nisto e vai ajudar, mas é importante também reconhecer. Muitas vezes há termos técnicos, digamos, detalhes que são importantes serem revistos pela comunidade científica, por quem produz o trabalho, digamos, e, portanto, esse trabalho de colaboração entre os cientistas com estas entidades
com o auxílio da inteligência artificial, porque ela está Uhum. aí e é para ser usada, Exato. mas lá está, com validação, com rigor, portanto, nós também temos um papel nisso, mas não, pronto, passarmos a escrever tudo em português, acho que não iria ter Claro, grande claro, claro, impacto. claro, claro que Sim. não. Maria Dias, o vosso trabalho foi publicado recentemente na revista científica Conservation Letters. Já há algum retorno? Já tiveram mensagens, algum retorno da comunidade internacional sobre esta publicação? Eu penso que ainda não, devo dizer que não, A o publicação primeiro, é eu não recente, sou sim. é muito recente, eu não sou a primeira autora, eu sou a última autora Uhum. e fui eu também que tive um bocado, tive o trabalho, digamos, de analisar estes dados todos, ainda foram mais, analisámos a distribuição de mais de 30 mil espécies, portanto ainda deu algum trabalho. O primeiro autor é o Diogo Veríssimo, da Da Universidade, Universidade investigador na Sim. Universidade de Oxford, e ele, na verdade, eu confesso que quando comecei este trabalho já foi, quase diria, numa outra vida, quando ainda trabalhava muito mais de perto com estas questões destes tratados internacionais. E, portanto, agora vou deixar um bocadinho isto nas mãos dos meus colegas Diogo e, sobretudo, da minha colega Carolina, que Muito ainda bem. trabalha muito nestes tratados internacionais, para fazer esse papel de divulgação também. Quer dizer, fazemos a nossa parte, Claro, pronto, claro. tentar chegar ao máximo possível, mas agora esse trabalho de chegar aos tratados internacionais vou deixar um Vai bocadinho deixar agora para outras mãos. De qualquer para maneira, outras mãos, de exatamente. qualquer maneira, as revistas científicas que sejam revistas sérias e com honorabilidade não publicam um trabalho qualquer e aceitar a publicação deste trabalho já é um caminho e um passo também muito importante e muito sólido que tem a ver com o objetivo deste trabalho e com o sucesso que se calhar é um primeiro momento, poderá haver outros momentos de continuação deste trabalho, não é? Sim, 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 esperemos que sim. E como diz, isto foi um primeiro passo e, e, e como cientistas, para nós é sempre importante ter Claro. esta validação científica por pares, não é? Que é o que significa publicar um artigo, é ter outros colegas independentes a dizer, ok, isto tem rigor científico. Para Uhum. nós isso é o primeiro passo, é absolutamente fundamental. Mas espero sinceramente que isto seja, digamos, um ponto de partida para outros trabalhos, nomeadamente para olhar com mais detalhe para a tal diversidade linguística e de que forma lá está se relaciona também com a biodiversidade. E pronto, e esperemos que daqui surjam muitos outros trabalhos no seguimento deste. Muito provavelmente, não sei se vou continuar a estar muito ligada a isto, porque agora já derivei para outros assuntos e para outras prioridades de investigação, mas é um assunto que também devo dizer que me é muito E, querido. de qualquer Gosto modo, muito de sim, sim, comunicação de já percebi. ciência, sim, Tem a ver diga, também com a diga. comunicação de ciência obviamente, é um assunto que, imagina, Maria Dias vai continuar a acompanhar. E se um dia Sim, sim, destes a língua portuguesa entrar nesta outra área, neste outro grupo de sim, línguas oficiais, a Maria Dias sim. também lá terá a sua impressão digital também, de algum Espero que modo, sim, nesse espero que sim. sucesso. Obrigado, Maria Dias. Continuação de bom Muito trabalho. obrigada.